A regra prevista na legislação anterior, na 1533 de 51, é que o mandado de segurança seria eminentemente individual. Como já dissemos, agora temos a figura do mandado de segurança coletivo. Mas gostaria de ressaltar que nem sempre o direito originariamente pertence ao impetrante. Ocorre de o impetrante ter de compelir o legitimado ordinário para que ele impetre o mandado de segurança. E havendo então a omissão, permite a esse legitimado secundário que impetre o mandado de segurança, desde que o legitimado anterior não o faça no prazo de 30 dias. Essa previsão encontra-se no artigo 3º da Lei 12.016. Para tornar mais claro esse dispositivo, eu situo o seguinte exemplo. Suponhamos que uma determinada categoria, a categoria dos magistrados, eles têm o direito de receber os seus subsídios até o último dia útil do mês. Suponhamos ainda que o Poder Executivo não tenha repassado ao Tribunal de Justiça respectivo o valor orçamentário, o valor do 12º. E a Associação de Juízes quer fazer valer este direito. Qual é o direito? Quer receber ou quer que os magistrados recebam os seus vencimentos, os seus salários, chamados tecnicamente de subsídio. Mas para que os magistrados recebam os seus salários, é indispensável que o Tribunal de Justiça receba o 12º. E a associação de classe não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança contra o governador do Estado. Então, neste caso, o artigo 3º da Lei 12.016 prevê que, no nosso exemplo, a associação de classe notifique o presidente do tribunal para que ele, representando o poder judiciário daquele estado, impetre mandado de segurança contra o governador, no sentido de compelir o governador a repassar o dinheiro, repassar o 12º ao tribunal para que o tribunal pague os juízes. O que prevê a legislação é que, se o tribunal permanecer inerte, poderá a própria associação de classe, ou até podemos pensar num direito individual de cada magistrado, poderão então impetrar mandado de segurança individual, se tratar de um juiz, se se tratar de um juiz individualmente, ou até em litisconsórcio, ou da associação de classe. Como já salientamos, nos termos do artigo 1º da Lei 12.016, dar-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que esse direito for ferido ou houver ameaça a ele por ato de autoridade. Então, sempre para caber o mandado de segurança, haverá ato de autoridade. E que esse ato de autoridade tenha a potencialidade de ferir um determinado direito, individual ou coletivo. Tratemos das exceções. O gênero nós falamos, ato de autoridade passível de lesionar ou ameaçar direito, em tese é cabível mandado de segurança. A Lei 12.016, no artigo 5º, em 3 incisos, traz as exceções ao cabimento do mandado de segurança. A primeira exceção refere-se ao ato do qual caiba recurso administrativo, com efeito suspensivo, independentemente de caução. Então, se o ato de uma determinada autoridade, se desse ato for cabível um recurso, e se esse recurso comportar efeito suspensivo, e a esse recurso efetivamente for atribuído o efeito suspensivo, sem a necessidade de que se preste caução, neste caso, evidentemente não será cabível o mandado de segurança. E não será cabível o mandado de segurança porque esse ato, em razão da suspensão atribuída via recurso administrativo, não será passível de causar lesão. A administração pública praticou um ato,
mas ele foi suspenso por meio de um recurso administrativo, sem exigir qualquer caução do cidadão. Não havendo potencialidade ofensiva e, por enquanto, sequer ameaça, não caberá, neste caso, mandado de segurança. É assim que dispõe a lei e essa é a interpretação da doutrina e da jurisprudência. De decisão judicial, da qual caiba recurso com efeito suspensivo, também não é cabível mandado de segurança. Pela mesma razão, se a parte pode se valer de um recurso judicial previsto no ordenamento jurídico e se a esse recurso pode-se imprimir o efeito suspensivo, não há que se falar em lesão. E se lesão advier em face de não se ter atribuído o efeito suspensivo, pelo menos a parte teve o direito de ser submetida àquele caso a uma apreciação judicial e o judiciário ter dito que, sopesando os interesses em conflito, não havia possibilidade de conceder esse efeito suspensivo. Uma questão interessante se passa com o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, na versão atual, previsto aí no artigo 522 e seguintes do Código de Processo Civil, em certos casos não cabe recurso da decisão do relator. Lembremos que no agravo de instrumento pode-se atribuir efeito suspensivo. Se no agravo de instrumento pode-se atribuir efeito suspensivo, então não será cabível mandado de segurança contra a decisão judicial, ou seja, uma decisão interlocutória, que ensejou a interposição de agravo. Mas há algumas hipóteses no Código de Processo Civil, mais especificamente no artigo 527, incisos 2º e 3º, que não há previsão de recurso para a decisão do relator. Eu me refiro à decisão do relator que determina que o agravo fique retido nos autos, para somente ser apreciado quando se houver a interposição do recurso de apelação. A outra hipótese refere-se a efeito suspensivo, a concessão ou não de efeito suspensivo ao recurso de agravo. Neste caso, o relator decide e, como está no artigo 527, parágrafo único, não haverá recurso dessa decisão do relator. Poderá, no máximo, em havendo pedido, o relator reconsiderar a sua decisão. Veja que, nesses casos, poderá ferir o direito da parte. Suponhamos que foi deferida uma determinada tutela, uma tutela possessória, determinou que a pessoa desocupasse o imóvel no prazo de 24 horas. E ele então vai ao Tribunal de Justiça com um recurso de agravo de instrumento. E requer um efeito suspensivo para que o relator suspenda aquela decisão que determinou que o imóvel fosse desocupado. E o relator não concede, o relator nega o efeito suspensivo. E dessa decisão do relator, nos termos do artigo 527, parágrafo único, não caberá nenhum recurso. Não caberá aquele recurso chamado agravo interno do artigo 557. Então, nesses casos em que não cabe recurso contra a decisão do relator, no sentido de levar a decisão ao órgão colegiado, nesses casos tem admitido, então, a interposição do mandado de segurança visando compelir a apreciar pelo órgão colegiado o pedido de efeito suspensivo. Esse é um dos casos em que cabe mandado de segurança de decisão judicial. E pensemos também em outros exemplos que possa ferir ou ameaçar direito da parte. Imagina a hipótese de o juiz proferir um despacho, marcando uma audiência para daqui a 3, 4 anos. E a parte entender que esse despacho pode causar uma lesão, porque feriria o princípio da razoável duração do processo.
Poder-se-ia valer de uma reclamação num órgão administrativo ou da chamada correição parcial, de regra julgada pelo Conselho da Magistratura, mas não podemos nos esquecer que isso se trata de matéria constitucional. E se é de um despacho, sabemos nós que não cabe recurso. Então, nessa hipótese, creio eu, possa a parte se valer também do mandado de segurança. Contra a decisão judicial com trânsito em julgado. Nesse sentido, já havia a súmula 268 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe recurso contra a decisão judicial com trânsito em julgado. E o artigo 5º da Lei 12.016, no seu inciso 3º, incorpora, digamos assim, essa súmula, ratificando esse entendimento. O que se permite, contra a decisão judicial com trânsito em julgado, em havendo ajuizamento de ação rescisória, é a parte pleitear a suspensão da decisão exequenda. Então, se ajuizar a ação rescisória, permite que o órgão julgador conceda tutela antecipatória, suspendendo os efeitos dessa decisão submetida aí à ação rescisória. Mas, de regra, não cabe, então, mandado de segurança contra decisão judicial. Uma outra questão que causava uma certa polêmica na vigência da legislação antiga é um mandado de segurança contra ato disciplinar. Hoje essa questão está praticamente sepultada. Cabe mandado de segurança contra ato disciplinar. O Supremo Tribunal Federal, antes da atual lei do mandado de segurança, já havia disciplinado essa questão. É cabível o mandado de segurança. O que não se permite é que o judiciário se imiscua sem limites nessas questões administrativas. Mas se versar sobre incompetência da autoridade, suponhamos que a autoridade para aplicar uma determinada punição seja o prefeito municipal, mas a punição foi aplicada pelo secretário de governo. Nesse caso, o entendimento já sedimentado do Supremo Tribunal Federal é que é cabível o mandado de segurança em razão da incompetência absoluta da autoridade. Uma outra hipótese de cabimento de mandado de segurança em ato disciplinar diz respeito à inobservância das formalidades legais. Suponhamos que o servidor público, num processo administrativo disciplinar, tenha sido punido sem a devida observância do contraditório. Neste caso, possibilita a intervenção do judiciário via mandado de segurança para corrigir o rito procedimental. A terceira hipótese versa sobre ilegalidade da sanção disciplinar. Suponhamos que o servidor público tenha cometido determinada falta, a qual é punida, ou seja, punida com a pena de censura, mas a autoridade lhe aplicou uma pena de demissão. Nessa hipótese também é cabível o mandado de segurança. Em síntese, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive um acórdão de relatoria do ministro Celso de Mello, poderá o judiciário, via mandado de segurança, interferir em punição disciplinar, em processo disciplinar, quando houver incompetência da autoridade, inobservância das formalidades legais e ilegalidade da sanção aplicada.